Eu vou falar um pouco sobre os personagens do livro Frankenstein. O personagem principal do livro é o Victor Frankenstein, que é o criador do monstro. O Victor ele é um jovem com muita sede de conhecimento que deseja descobrir os segredos da vida e da morte. Para atingir esse objetivo, ele começa a estudar ciências naturais. Ele fica obcecado pelo tema por bastante tempo, e quando ele consegue criar esse monstro, ele começa a se perguntar se realmente o que ele queria era uma coisa certa. Outro personagem bastante relevante para a história é o próprio monstro, que tinha uma estética muito feia. Mas tudo que ele queria era ser amado. Mas por causa da estética dele, ele nunca conseguia que seres humanos se aproximassem dele, porque todos ficavam com muito medo. Por causa disso, ele começa a ter um sentimento de rejeição muito forte e acaba se tornando um ser muito vingativo, se tornando de fato o vilão da história. Outro personagem bastante relevante é o Robert, que funciona como narrador da história. Ele narra os acontecimentos através de cartas que ele envia para a irmã dele, a Margaret, e através dessas cartas a gente consegue perceber que o Robert é uma pessoa muito aventureira, que também possui bastante sede de conhecimento e que acha no Frankenstein uma pessoa que entrega tudo isso a ele. Outras pessoas relevantes para a narrativa é a família do Frankenstein. Ele se apaixona pela irmã adotiva dele, que é a Elizabeth, que é uma menina muito meiga e doce, que é levada para a casa dele aos 4 anos de idade, quando a família dela morre. Os pais do Frankenstein são pessoas bem relevantes na sociedade, todos gostam bastante dele, e o Frankenstein é o filho mais velho e tem mais 2 irmãos, que são o William e o Ernest. A família inteira demonstra ser muito amorosa, e o Frankenstein cresceu num ambiente muito compreensível e muito amoroso. A história começa com uma expedição náutica para o Polo Norte. Vai sendo narrada por cartas escritas por Robert para sua irmã. O navio fica preso no gelo e eles avistam a criatura de Victor e encontram Victor moribundo. Victor começa a narrar a história desde a infância. Conta quando começou a se interessar pela ciência, que depois de muito estudo encontrou o segredo da vida. Ele passou a se dedicar a criar um ser gigantesco e se isolou da sua família, mas ele mesmo teve pavor da sua criação. O irmão de Victor é morto e acusa uma criada da casa. Victor acredita em sua inocência e descobre que quem matou foi sua criatura. Victor a encontra nas montanhas e ela passa a narrar a história e seus dias desde que saiu do laboratório. A criatura se sente feliz e pede para Victor fazer uma mulher para ele. Victor começa a fazer, mas desiste com medo. O monstro jura vingança. Victor casa com Elizabeth, que é morta na noite de núpcias pela criatura. Ele decide que vai caçá-lo. Nessa caçada, ele acaba no norte, nos mares congelados, onde ele acabou sendo encontrado por Robert. Victor acaba morrendo. Robert é o último a falar com a criatura, que diz a ele que seus crimes acabaram depois da morte de Victor e que ele cometeria suicídio. Shelley, ela foi uma mulher privilegiada, ela teve mais instrução e liberdade do que era concedido às mulheres desse período. Aos 18 anos ela tem um sonho em que ela vê um jovem médico dando vida a um monstro através da eletricidade. E esse monstro era feito com par de cadáveres, né? A obra tem um sucesso assim imediato, mesmo que não tenha sido publicado no primeiro momento sob o nome da autora, Mary Shelley. A obra ela tem características do romantismo e do gótico. Era um momento ali de transição entre esses dois períodos, essas duas escolas literárias. Mas a autora não classifica a obra como um romantismo gótico. Ela diz que era um conto sobre uma experiência científica. O tema central da obra é o poder exercido pela humanidade sobre a natureza, através da ciência e da tecnologia. Aí a gente vê o começo da Revolução Industrial na literatura, né? Na obra a gente pode ver as críticas que a Mary vai fazer à sociedade. Ela vai expor toda a falsa moral, o preconceito, a inveja e a ingratidão daquela época. A obra é bem atual, mesmo 200 anos depois, e é uma das mais lidas em todo o mundo. A obra de Frankenstein recebeu muitas críticas e é uma obra que se mantém atual independente da época. É um livro de horror e ficção científica que desafia os mistérios da ciência, já que confronta a obra de criador e criatura. O personagem se sente poderoso, como se colocando no papel de Deus ao criar outro ser, mas logo após isso, ao criar uma criatura, ele se sente confrontado, um grande mistério que a ciência sempre buscou encontrar, a vida após a morte, e algo que confronta também a religião, sobre a questão de criador e criatura. O livro recebeu críticas sobre
com preconceito sobre Mary Shelley ser uma mulher ao escrever o livro, e muitas vezes, em alguns momentos, as pessoas, antes de saberem que Mary teria sido a escritora, as pessoas acharam que o livro teria sido escrito por o pai ou até mesmo o marido de Mary.